O Esquadrão Suicida é formado por perigosos vilões que são contratados pelo governo para combater uma poderosa entidade em troca de sentenças comutadas. Vocês já devem ter visto esse grupo de anti-heróis da DC nos cinemas, certo? Mas se eu te contar que existiu um esquadrão suicida da vida real, você acreditaria? Pois esse será o tema do nosso vídeo de hoje. Eu sou Ivan Lima e seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Para falar do esquadrão suicida da vida real, antes eu preciso apresentar para vocês a história de um homem chamado Jack Parsons. Ironicamente, Jack ganhou o nome de Marvel Westside Parsons quando nasceu no dia 2 de outubro de 1914, em Los Angeles, na Califórnia. Ele começou a fazer seus primeiros experimentos no quintal de casa, construindo foguetes com pólvora. Jack veio de uma família rica e teve o privilégio de estudar em boas escolas. Quando ele estava terminando o ensino médio, Jack começou a demonstrar ainda mais interesse por foguetes. Após terminar os estudos, ele começou a frequentar o Pasadena Junior College e a Stanford University, mas teve que abandonar os estudos quando sua família começou a passar por sérios problemas financeiros. Porém, mesmo sem os estudos, ele estava determinado a alcançar seus sonhos. Foi quando Parsons e seu amigo Ed Foreman testaram motores de foguete caseiros que eram movidos a pólvora. Parsons era o cara que fabricava os combustíveis para os foguetes e Ed Foreman ficava com o trabalho de construir os motores. Um certo dia, eles resolveram construir algo mais complexo. Os dois resolveram fazer um motor de foguete de propelente líquido, mas precisavam de ajuda para essa tarefa. Foi aí que eles resolveram procurar ajuda em uma universidade. No ano de 1935, Parsons e Foreman foram a um seminário no Instituto de Tecnologia da Califórnia, conhecida como Caltech. Lá, eles conseguiram o contato de um estudante de doutorado chamado Frank Malina, que estava escrevendo uma tese sobre propulsão de foguetes. O diretor do laboratório aeronáutico de Caltech, Theodore Van Karman, deixou que Parsons, Foreman e Malina desenvolvessem seus projetos dentro do seu laboratório. Nesse momento, começava uma parceria entre o trio. E não demorou muito para eles serem chamados de Projeto de Pesquisa de Foguetes GALCIT. Sentindo que ainda estava faltando um local para testar suas criações, Jack achou interessante fazer os testes no desfiladeiro do Devil's Gate Gorge, que ganhou esse nome por se parecer com um demônio com chifres. O local ficava a 400 metros do campus de Caltech, e o primeiro teste aconteceu no dia 29 de outubro de 1936. Depois de muitos testes feitos no desfiladeiro, sem fazer vítimas, o diretor do laboratório achou que podia dar o luxo à equipe de ter acesso às instalações de testes do Caltech. O grupo Projeto de Pesquisa de Foguetes GALCIT era muito famoso por seus experimentos malucos. Certa vez, eles conseguiram, sem querer, deixar a grama do campus completamente marrom. Em outro caso, o motor emitiu um gás dentro do laboratório que acabou enferrujando todo o equipamento. Em outra ocasião, a peça de um equipamento se soltou e ficou cravada em uma parede. Com todos esses acontecimentos, os membros do projeto de pesquisa de foguetes GALCIT pegaram a fama de fazerem testes perigosos. Alguns deles quase suicidas. Foi aí que surgiu a ideia de chamá-los de Esquadrão Suicida. Nos primeiros anos, o grupo não conseguiu nenhum financiamento para os seus projetos. Como Jack precisava de dinheiro, ele começou a trabalhar como testemunha em explosivos forenses. Um dos casos mais famosos que Parsons participou foi em 1938 no julgamento do capitão E.R. Kennedy. Nesse caso, Harry Raymond, o investigador e ex-detetive da polícia de Los Angeles, estava examinando a corrupção, tanto no governo da cidade quanto na polícia local.
Muita gente poderosa estava com medo de que Raymond descobrisse algo. E por isso, no dia 14 de janeiro de 1938, ele foi ferido por uma bomba que foi colocada embaixo do seu carro. Para tentar desvendar o caso, Jack Parsons construiu uma réplica da bomba colocada no carro de Raymond e mostrou quais explosivos tinham sido usados. A partir do trabalho de Jack, o capitão Air Keenet foi considerado culpado e preso. Em 1939, finalmente, o Esquadrão Suicida recebia seu primeiro financiamento. Eles receberam incentivos dos militares do Instituto Americano de Aeronáutica e Astronáutica e da Academia Nacional de Ciências. E foi nesse mesmo ano que começou o que as pessoas mais temiam: a Segunda Guerra Mundial. O Esquadrão Suicida, então, foi convocado para projetar e fabricar motores a jato e formular combustíveis de foguetes que poderiam ser armazenados por muito tempo. Em 1943, Esquadrão Suicida viu seu trabalho ser legitimado por ter desempenhado um papel crucial na fundação do Laboratório de Propulsão a Jato da NASA, o centro de pesquisa que enviou aeronaves para os confins do espaço. Legal a história do Esquadrão Suicida, né? Bom, existem alguns segredos envolvendo Jack Parsons que não são tão legais assim. Na verdade, esses segredos são assustadores. Ao mesmo tempo que Jack era pioneiro em desenvolvimentos científicos que iriam ajudar o homem a chegar à Lua, ele também estava envolvido em atividades que fariam a mídia chamá-lo de louco. Além de desenvolver a ciência dos foguetes, Jack participava das reuniões da Ordo Templi Orientis, a OTO, igreja liderada pelo notório ocultista Aleister Crowley. Para quem não sabe, Crowley é popularmente conhecido como o homem mais perverso do mundo. Crowley dizia para seus acólitos que o único mandamento que eles deveriam seguir era: faça o que tu queres, há de ser o todo da lei. Embora muitos dos credos dessa igreja fossem baseadas em satisfazer desejos individuais, principalmente sexuais, Parsons e outros membros participaram de muitos rituais estranhos, incluindo bolos feitos com sangue menstrual. Enquanto a carreira de Parsons progredia, seu interesse pelo ocultismo também aumentava. No começo dos anos 1940, Parsons foi nomeado líder da costa oeste da OTO e passou a corresponder diretamente com Crowley. Para vocês terem uma ideia, Jack usou o dinheiro dos foguetes para comprar uma mansão em Pasadena. Nessa casa, Jack explorou aventuras sexuais muito diferentes do que estava acostumado a ver. Ele teve relações com a irmã de 17 anos da sua namorada e participou de muitas orgias do culto. A esposa de Frank Malina, por exemplo, disse que as mulheres andavam na mansão com togas diáfanas e maquiagens muito estranhas. Além disso, algumas mulheres se vestiam como animais, como se estivessem indo a uma festa fantasia. Estranho, não? Mas acalme-se, que você não viu nada. Como Jack estava se metendo em muitas polêmicas, o governo dos Estados Unidos achou que deveria fazer algo a respeito. O FBI começou a investigar a vida de Parsons, o vigiando dia e noite. Em 1943, Jack Parsons foi pago por tudo que tinha feito nos projetos e foi expulso do Esquadrão Suicida e do campo que ele mesmo tinha ajudado a desenvolver. Desempregado, Jack resolveu se dedicar ainda mais para o ocultismo. Quando ele conheceu o antigo cientista e fundador da cientologia, Lafayette Ronald Hubbard, as coisas começaram a piorar ainda mais. Hubbard encorajou Jack a tentar convocar uma deusa real para a Terra, em um ritual que envolvia cantar, desenhar símbolos ocultos no ar com espadas, derramar sangue animal em runas e se masturbar. Isso fez com que Crowley considerasse Parsons um fraco e idiota. Porém, depois que Parsons e Hubbard fizeram o ritual, por mais louco que pareça, Hubbard fugiu com a namorada de Jack. Ou seja, Jack perdeu o emprego
e a namorada, sendo enganado pelo fundador da Igreja da Cientologia. Mas a solidão de Jack não durou muito. Em 1946, ele conheceu Marjorie Cameron e acreditava que ela tinha sido enviada para ajudá-la a conceber a deusa Babalon em forma humana. Os dois se casaram no dia 19 de outubro de 1946. Durante a ameaça vermelha nos Estados Unidos, Parsons estava sendo investigado pelo governo dos Estados Unidos por causa do seu envolvimento com perversão sexual. Como ele tinha procurado trabalho com governos de outros países, o governo dos Estados Unidos achou que Parsons era suspeito. Ele então acabou usando sua experiência em explosivos na indústria do cinema. Sendo um grande especialista em explosivos, ele nunca deixou de fazer o que amava, mesmo que de certa forma amadora. No dia 17 de junho de 1952, Jack estava trabalhando para o projeto de um filme no laboratório de sua casa. Nesse dia, ocorreu um erro e o laboratório de Jack simplesmente explodiu, tirando sua vida. Jack Parsons teve uma vida curta. Ele morreu com apenas 37 anos de idade, tendo sido encontrado com ossos quebrados, o antebraço direito amputado e metade do seu rosto destruído. As autoridades americanas consideraram a morte de Jack um acidente, afirmando que provavelmente ele escorregou em seus produtos químicos e provocou o acidente. Porém, há quem diga que o governo dos Estados Unidos possa ter assassinado Jack Parsons para se livrar da imagem constrangedora que ele significava. Com isso, o Esquadrão Suicida, como ficou conhecido, se tornou uma empresa chamada Aerojet, que atuava na fabricação de motores de mísseis e foguetes. Em 2013, aconteceu a fusão com outra empresa, formando assim a Aerojet Rocketdyne. Esse, caros amigos, foi o caso de Jack Parsons e do Esquadrão Suicida da vida real. E vocês, conheciam essa história? Por hoje é isso, mas nos encontramos no próximo vídeo da Fatos Desconhecidos. Tchau!